Nós estivemos passando por alguns momentos esse ano e nossos planos eram dar um culto de ação de graça no mês de maio, mas não foi possível devido à pandemia, mas eu creio que maior são os planos do Senhor do que os nossos planos. Não está aparecendo aí na tela de vocês porque a nossa internet deu um probleminha. A gente está tentando mudar para o móvel, mas daqui a pouco vai aparecer a transmissão para vocês. E eu quero agradecer a todos, primeiramente, que estão aqui presentes conosco nessa noite. Bem, eu estou tentando encontrar palavras ainda para começar, porque eu não sei nem por onde eu começo. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar direcionamento nessa noite. No ano passado, em agosto, mais certo, dia 6 de agosto, eu fui contratada pela empresa Nortedó e eu comecei a trabalhar junto à equipe daquele hospital. E sem saber, eu trabalhava no CTI, eu tive a oportunidade de ser remanejada para o setor de emergência pediátrica. Nunca havia trabalhado no setor pediátrico. E eu gostei e pedi para trabalhar naquele setor, só que eu não poderia porque eu tinha pouco tempo de casa. Mas o Senhor foi trabalhando e quando foi em janeiro eu fui convidada para trabalhar nesse setor. E eu comecei a trabalhar em janeiro na emergência pediátrica. E no mesmo período já começou sobre a pandemia do Covid, nós tivemos treinamento, e nós estávamos fazendo vários plantões de 24 horas, quando o meu filho Matheus, né, ele fica com a minha cunhada, ele começou numa semana assim, ele apresentava umas tossezinhas leves, de repente um estadozinho febril, às vezes chegava a 38, às vezes não chegava, oscilando. Então, como de praxe, a gente aguardou 3 dias, né? E vamos ver se vai desenvolver ou não. Quando isso foi na terça-feira, dia 4, quando foi na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, nós resolvemos levar o Matheus para o hospital, né, para poder fazer uma avaliação. E nessa avaliação, como já estava de plantão, eu imaginei que eu sairia do plantão, né, consultaria o Matheus e logo depois eu viria para casa. E saindo do plantão, só um minutinho, que está escrito hoje com o Valdo. Saindo do plantão de manhã cedo, nós consultaríamos o Matheus e voltaríamos para casa. Matheus sempre foi muito saudável, agitado, nunca tivemos nenhum problema assim, muito grave. Mas no ano passado, em novembro, o Matheus também teve um estado febril, nada que fosse alarmante. E em novembro nós levamos ele ao médico, o médico constatou que ele teve uma pneumonia leve. Então ele ficou internado 5 dias, mas super agitado no hospital, brincando, com acesso na mão, ninguém dizia que o menino estava doente. E posteriormente a isso ele melhorou, veio para casa, continuou fazendo tratamento com antibióticos e não teve mais nada. E em fevereiro o Matheus voltou a ter esse quadro novamente. Só que quando ele começou a apresentar esse quadro, ele também teve uma pequena alergia na região do olho esquerdo. E a gente pensava, deve ser pé, mão e boca, que a criança bota muita mãozinha na boca e tal, que ele já teve isso, porque ele é muito levadinho. E nós passamos a mesma medicação, a médica consultou, passou o ciprofloxacino e não melhorou. Quando a gente chegou ao hospital, a gente percebeu que, além da feridinha nos olhos, também tinha uma feridinha na perna. E o médico resolveu avaliar. Então, como vocês podem ver no slide, que o slide está um pouquinho atrasado, Matheus nasceu dia 12 de maio de 2018, um pouquinho antes do tempo, apressadinho, né, como sempre, e bastante saudável. Eu gostaria que fizesse bem essa imagem do momento dele em nossos braços. É a parte que mais me toca nesse slide. Domingos antes, Matheus na igreja, adorando ao Senhor, adora uma bateria. E esse foi o momento da internação do hospital na emergência. Matheus estava caidinho, mas nem tanto. Foi aí que começou a nossa luta. Na emergência pediátrica, a médica verificou que tinha uma pequena manchinha no pulmão. Como ele já havia tido pneumonia em novembro, ele seria internado para observação 24 a 48 horas. E ia tratar a feridinha. Eu achei até desnecessária. Ela falou, não, vamos prevenir, mãezinha, vamos colocar ele na UTI.
Na UTI, no mesmo dia à tarde, Matheus começou a ter uma dificuldade enorme de respirar e o médico orientou que a gente começasse com a oxigenoterapia, que é o uso do oxigênio. Como em dois momentos. Um, que ele usa um catéterzinho no nariz, que não foi suficiente. Horas depois, tivemos que entrar com essa máscara, que a gente chama de CPAP, onde ela entra com uma pressão maior de oxigênio no pulmãozinho. Nesse momento, Matheus, ele estava com tanta dificuldade de respirar, que após colocação da máscara, ele adormeceu. Então, nós pensamos, está resolvido, Matheus já recebeu oxigênio e amanhã a gente vai embora. Quando foi sábado, foi piorando e ele passou o dia inteiro com a máscara. E a médica falou, não, ele vai estabilizar, é assim mesmo, está controlado, está com antibiótico. Só que aí, no domingo de manhã, a médica fez um novo raio-x. E como vocês podem ver, nesse novo raio-x, já estava totalmente tomado o pulmão esquerdo e o pulmão direito parcial. Ou seja, em 3 dias, o pulmão do Matheus foi totalmente tomado pela pneumonia. Inexplicavelmente, o Matheus não apresentou nenhum quadro grave e ele evoluiu para esse quadro respiratório. Quando foi 1h da tarde, quase 2h da tarde, a médica me comunicou que estaria entubando o Matheus, porque se não entubasse, ele viria a falecer. Eu tinha acabado de sair do hospital, tinha posto o pé dentro de casa. A minha amiga me ligou e falou, olha, a médica está aqui falando que vai entubar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, espera eu voltar. E a médica, como eu trabalhava lá, ela falou, olha, eu vou tentar, eu vou preparando, porque demora um pouco o processo. Se você conseguir chegar... E para mim, felicidade ou felicidade, eu não sei, Matheus estava no mesmo andar que eu trabalhava no CTI. E o mesmo atendimento que o Matheus receberia, os meus pacientes também recebiam. E eu estava do outro lado. Um dia eu cuidava do amor de alguém. E outro dia eu estava vendo o meu amor ser cuidado pelos meus amigos de trabalho. Para mim foi uma experiência inexplicável você estar do outro lado. Porque quando você cuida, você transparece todo o seu amor, seu carinho. Eu particularmente, né, mesmo tendo as restrições, no meu particular eu oro pelos meus pacientes, eu falo do amor de Jesus. E eu me vi do outro lado. E eu falei, Senhor, e agora? E no meio do caminho, meu irmão estava me levando e eu comecei a chorar. Meu irmão está desviado do evangelho. E meu irmão falou para mim assim, cadê o Deus que você prega? Você não confia em Deus? Naquela hora, irmãos, eu levei um choque. Eu falei para ele assim, eu confio em Deus, mas eu sou ser humano. E eu respirei fundo, falei, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando e o Senhor está no controle. Imediatamente, irmãos, me veio à minha mente, porque meu filho internou no dia 7. Fazia 1 mês que eu havia sepultado meu primo, em janeiro. E no momento antes do meu primo vir a falecer no hospital, estava tendo uma roda de oração e várias pessoas oravam, pastores. E cada um foi solicitado uma oração e pediram que eu orasse. Eu não sabia o que orar. E eu falei, Senhor, quem sou eu para orar? Porque tantos, né, chamados por ti já oraram. E quando chegou na minha vez, a única oração que me veio à memória foi essa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E essa foi a mensagem que o Senhor tocou no meu coração.
E imediatamente o Espírito Santo me fez lembrar: aquilo que você prega, você deve viver. E eu comecei a viver aquilo, irmãos, naquele momento, que se Deus fizesse, ele ia continuar sendo Deus na minha vida. Mas se ele também não fizesse, ele ia continuar sendo Deus na minha vida. E eu entendi que quando Deus, em 2010, a minha filha tinha 1 ano de idade, ele usou uma colega de trabalho no hospital em Bangu, que eu trabalhava, e ela falou assim para mim: você vai ter um filho, ele vai ser um menino, e ele vai ser o seu grande amigo. Eu lembro disso. Viu? E na época eu falava assim: Senhor, Deus me livre, minha filha só tem 1 ano, eu estava passando um momento muito difícil no meu casamento. E passou-se os anos. 5 anos depois, eu já trabalhando em Queimados, no laboratório do Dr. Everson, a minha paciente, eu estava colocando um holter nela, ela veio, olhou para mim, nos meus olhos, pôs a mão na minha barriga e disse: você vai engravidar de um menino. Quando ela disse isso, imediatamente me veio a palavra de 2010. E naquele momento eu falei: mas agora eu não posso. E ela disse: mas é no tempo do Senhor. E ele vai ser um presente de Deus para você. E quando eu engravidei, eu já sabia que ia ser um menino. As pessoas diziam: é 50%. Eu falei assim: pode ser 50%. Mas foi a palavra que o Senhor me deu 2 vezes por pessoas diferentes. E eu falei: Senhor, se esse bebê que está em meu ventre for aquilo que o Senhor disse 2 vezes, que o Senhor me deu o nome dele em sonhos. E Deus me deu o nome, Mateus, que é o presente. E Mateus nasceu com 36 semanas, ele veio antecipado, tive complicações porque a bolsa secou o líquido amniótico, mas Deus proveu tudo. Mateus nasceu saudável, apesar de pequenininho, pouco peso. No outro dia eu estava em casa com meu filho. E quando eu olhava Mateus lá no CTI, eu ficava: o presente de Deus não é o Mateus, mas é aquilo que Mateus tem trazido para nós. Nessa foto, eu já achava que estava convicta do que Deus faria. Meus pais foram visitar na segunda-feira, logo após o Mateus ter sido entubado. Meu pai me contou que ele clamou ao Senhor que Deus tirasse a vida dele, mas não levasse a vida do Mateus. E eu olhando para o meu pai, eu mostrei que o Mateus tinha colocado um dreno, porque além do problema respiratório, ele havia dado um derrame pleural, deu ar no pulmão também, sepse generalizada, que é infecção no sangue, né? E eu olhando para o meu pai, eu disse: pai, eu não sou Jó. Vão longe de mim de ser como Jó. Mas se Deus deu o bem e nós aceitamos, por que que o mal nós não aceitaríamos? Meu pai chorou, minha mãe chorou. E eu ali firme, porque eu consegui compreender que Deus é muito mais do que nós imaginamos. E meus pais foram embora. Quando foi à tarde, no dia seguinte, a médica nos chamou na salinha da assistência lá. Eu, como técnica de enfermagem, eu vivi muitos momentos assim, eu vi muitos momentos de familiares. E quando ela nos chamou, eu preciso conversar com vocês. Nos convidou a uma sala, fechou a porta e nos sentou. Eu falei: Senhor, é agora. E ela disse: olha, tudo que a medicina poderia oferecer, nós estamos oferecendo. Todo cuidado que nós poderíamos dar, nós estamos dando. Para nós, já se esgotou. Nós não conseguimos descobrir o que o Mateus tem, o que levou o Mateus a essa doença, bactéria, vírus, todos os testes estão dando negativo. Temos testes em andamento, mas a gente não está conseguindo descobrir.
E devido à grande carga de drogas, medicamentos que o Mateus está recebendo, Mateus pode não resistir. E como você pode perceber, a sepse, você tem conhecimento, a sepse, ela tomou o corpinho dele. Possivelmente ele virá óbito. Eu lembro que eu não chorei. Eu fiquei olhando para ela e eu falei assim, você desistiu do meu filho? Vocês desistiram? E ela disse, enquanto houver possibilidade, eu não vou desistir. Aí eu falei, se você não vai desistir, ele está entregue na mão de Deus. Na mão de Deus e nas suas mãos. E o que for da vontade de Deus será. E nós saímos da sala e meu esposo falou, ele vai morrer, ele vai morrer. Como se eu tivesse as respostas. Por conhecer um pouco da área. E eu disse para ele, nós temos 50% de chance. Ele pode morrer ou ele pode viver. Vamos nos preparar. Ligue para a sua empresa, verifique o procedimento de funerária, telefone para contato, acione. Se acontecer, a gente vai entrar em contato. E o chefe dele falou, vocês têm certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Pode preparar tudo, já deixa tudo no esquema, que assim que a gente ligar, a funerária já está pronta. E meu esposo veio embora e eu fiquei ali 10 dias. E eu chorava, e eu orava e clamava ao Senhor. E eu dizia, Senhor, que a sua vontade seja feita, não a minha, não a nossa. Porque eu entendo, Senhor, que se eu permitir o presente do Mateus até hoje, é porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. E eu creio que se eu levar ele hoje, ele foi um presente de Deus na minha vida, até o dia de hoje. E nós ficamos ali 10 dias. Mateus entra a medicação, tira a medicação, e eu anotava, eu perdi a conta. Foram para mais de 20 medicações, e o Mateus não reagia. Ele começou a perder a sensibilidade, as extremidades dele, os pés e as mãos, já não aqueciam mais. Já estavam geladas, porque não havia mais circulação sanguínea. Quase nada, quase nada. E anteriormente, há uns 3 meses, nós havíamos perdido uma paciente lá, uma bebezinha. Perdida não, havíamos uma paciente que ela teve internada e ela perdeu os membros inferiores e os membros superiores. Por uma situação parecida, igual ao Mateus. Então, quem achava que ele ia viver, dizia, se ele viver, pode ser que ele não tenha pés, não tenha braço, a gente não sabe. Se ele viver, pode ser que ele não tenha coordenações motoras, ele não fale, ele não ande. Pode ser que se ele vegete no leito. Então, entrega para Deus. Fala, Senhor, pode levar, deixa o seu filho morrer. E eu falei, Senhor, é tu que vai dar a última palavra. E assim eu creio, porque se o bem tu me deste, eu aceitei, o mal eu também aceitarei. Porque eu creio que Deus faz a obra no problema, com o problema ou sem o problema. E eu recebia várias mensagens, eu postei na internet essa foto do Mateus pedindo orações pelo nosso filho e tomou uma dimensão tão grande de comoção que nós recebemos orações de diversos estados, Rio, Minas, Espírito Santo, Brasília, Goiânia, até chegar a Portugal, Espanha, e assim foi se espalhando as orações pelo Mateus. Inexplicavelmente, Deus foi fazendo um mover. E as pessoas chegavam para mim dizendo que eu deveria liberar o Mateus para morrer. E eu dizia para ela, Deus está no controle. Não tem por que se preocupar. Deus está cuidando dele. E as pessoas chegavam para chorar comigo e eu dizia, não chore. Se preocupe com a sua vida, com a sua família, porque maior Deus tem para fazer na sua casa, porque o Mateus está sendo cuidado. Eu recebi uma amiga gestante que ela chorava desesperadamente. Minha amiga, eu não sei como você consegue, eu digo, eu não consigo. É o Senhor. O Senhor me sustenta.
O Senhor nos fortalece. Irmãos, após 13 dias no tubo, 16 dias, Mateus naquela luta da vida e a morte, o Senhor nos permitiu olhar para os nossos filhos e entender que a gente tem que clamar por eles. Porque quando a gente se preocupa com as coisas pequenas na nossa vida, a gente se esquece da nossa família. Deus, naquele momento, ele nos tratava. Ele tratava as famílias que oravam por nós. Ele tratava as pessoas que oravam por nós. E eu jamais me senti sozinha naqueles 10 dias dentro do Hospital com Mateus, dentro do CTI. Eu me lembro que um dia, me sentindo angustiada, eu falei assim, Senhor, fala comigo. Eu preciso, Senhor, saber se o Senhor está me ouvindo. Eu preciso entender, Senhor. E eu saí do CTI, fui até o térreo, lá no estacionamento do hospital. Eu sentei assim no chão, tinha um ferrinho, eu sentei. Eu fechei os olhos e eu comecei a louvar. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se o Senhor fizer, Ele não é Deus. Estava muito calor naquele dia. Irmãos, eu senti uma brisa tão suave ao meu rosto. E eu até hoje, quando eu abro a minha janela, que eu sinto aquela brisa suave, eu sei que é o Senhor. É o Senhor cuidando de mim. É o Senhor cuidando de nós. E eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me mostrou que o Senhor está nos pequenos detalhes. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu Espírito Santo em nossas vidas. E eu voltei, peguei os pezinhos do meu filho, que eram gelados, já estavam com várias meias. E eu comecei a orar. E eu continuava, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. E essa foi a minha fala. Em todo momento, quem ia visitar, quem chegava lá, essa era a minha fala. E depois de 13 dias, Mateus abriu os olhos. Ele fazia uso de 5 sedativos. Foram retirados 2. E com 3 sedativos ainda, Mateus abriu os olhos. Mas era como um boneco. Mateus não tinha reação, não tinha movimentos. Ele apenas abriu os olhos. Mas a abertura dos olhos do Mateus para mim foi o abrir dos olhos para a vida. E Deus me mostrava, eis que é o começo das obras que eu tenho a fazer nesse lugar. E Mateus, daquele jeito que ele estava, as pessoas sempre falavam, olha, você tem que se preparar. Mateus pode sair do tubo, mas talvez ele não vai reconhecer ninguém. Eu cheguei a passar isso para os meus familiares. Pode ser que ele não fale. Então, você tem que estar preparado. Eu falei assim, o meu Deus, ele não faz as coisas pela metade. Se o meu Deus permitir que Mateus viva, meu filho vai vir inteiro. Mas se Deus também permitir que ele não venha inteiro, ele vai ser amado do mesmo jeito. Eu vou honrar o Senhor do mesmo jeito. Com um pé, 2 pés, não importa. Ele é o presente de Deus na minha vida. Essa é a certeza que nós tínhamos, que Deus estava no controle. E ele saiu do tubo no dia 20 de fevereiro, presente, no dia do aniversário do meu pai. O ano passado eu havia sonhado que no dia do aniversário do meu pai, ele morria, quando ele fazia 65 anos. Meu pai estava preocupado que ele ia fazer 65 anos, que ele ia morrer. Que no dia do aniversário do meu pai ele não morreu. Ele trouxe a vida, ele viu a vida do neto dele ser restaurada. E foi um presente duplo, porque o Senhor restituiu a vida do meu filho.
Ali Mateus continuava não falando, não andando, mas quando a gente falava, o Mateus já sabia o que estava perto dele. Ele se acalmava e dá o primeiro colinho. Foi igual aquela primeira foto lá que vocês viram. Como se ele tivesse acabado de nascer. Mateus nasceu para os nossos braços. Porque o Senhor Deus permitiu. O Senhor Deus restituiu a nossa família no período em que Mateus estava no Senhor. E esse versículo de Romanos, ele declara explicitamente que o Senhor não faz nada pela metade e que tudo que ele faz é perfeito, é bom e agradável. Nosso Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que restitui famílias. Enquanto Mateus estava nesse período, eu recebia várias mensagens de orações. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o que mais me alegrava eram os testemunhos que eu estava recebendo da vida das pessoas. Pessoas que estavam desviadas do Evangelho. Pessoas que não conheciam a Jesus. Pessoas que eram espíritas. E que quando Mateus entrou no tubo, elas disseram, eu vou orar pelo seu filho. Eu não sei orar, mas eu vou falar com Deus. Tadinho, ele é tão inocente. Oi, amor. E o Senhor salvou essas pessoas. Me mandando mensagem, olha, eu voltei para a casa do Pai. O meu esposo voltou para Jesus. O meu genro aceitou Jesus. Minha família foi restituída. Irmãos, eu entendi que o presente não era Mateus. O presente era o que Deus ia fazer através da vida do Mateus. Se você crê que Deus é Deus de milagre, creia que Deus pode restaurar a sua família também. Deus pode restituir os sonhos frustrados. Deus pode restaurar o seu lar. Deus pode quebrar as cadeias nessa noite que te afastam do Senhor, que te impede de buscar. E foi o que aconteceu no meu lar. Mateus no hospital nos fez entender que a gente precisava buscar mais o Senhor, que a gente precisava orar pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias. E a nossa família se uniu. E até o dia de hoje, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu gosto muito, e também conhecedora do Evangelho, estava desviada, se envolveu no homossexualismo e disse para mim assim, olha, a situação do Mateus me fez voltar à memória do que Deus é capaz de fazer na nossa vida. O Deus ainda é Deus de milagre. E isso mudou a minha história. Isso mudou a minha vida. Quando você entender o que é Deus na sua vida, quando você tiver dificuldade de compreender isso, feche seus olhos, sinta o Espírito Santo tocar na tua face e deixe ele entrar na sua vida. Mateus, nessa foto, ele ficou 3 dias. A fonoaudióloga ia, tentava alimentar Mateus, mas Mateus não aceitava a alimentação do hospital. E ele não mastigava, não engolia, não conseguia comer. Eu tinha lá um pedacinho de um alimento lá, que estava guardado já, que a fome toda hora ia lá. Eu falei, Senhor, tu vais fazer, se o Senhor quiser.
E eu continuo crendo no Senhor, porque o Senhor está no controle. Eu peguei, abri aquele alimento, quando eu ofereci para ele, parecia que ele não comia séculos. Ele grudou e comeu e abria a boca. Os médicos que estavam na nossa frente, assim, no box, eles levantaram todos, os técnicos, ficaram todo mundo tirando foto, filmando. E o Matheus, abrindo a boquinha, porque ele não falava, e comeu um potinho de 300 ml, mais ou menos, de alimento. Com a sonda aí. E todo mundo, meu Deus, eu pensei que ele ia comer aos poucos. Ele comeu e não passou mal. E a médica falou, nós vamos tirar a sonda dele hoje, é agora. E tiraram a sonda dele. E ele muito feliz, não falando ainda, a gente começou a escovar o dentinho dele, e ele pegava a escovinha, começou a mastigar a escovinha, querendo apresentar movimentos. Ela falou, vamos colocar o Matheus para fazer exercício. Eu falei assim, mas o meu filho nem senta. Meu filho não consegue ficar em pé. Matheus não conseguia nem engatinhar no leito. Eu falei, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu creio em Ti. E o Matheus, como vocês podem ver, Matheus deu os primeiros passos. E a gente cantava aquele musiquinha para ele, sou um soldadinho de Jesus. E o Matheus ia marchando, sou um soldadinho de Jesus. E o Matheus foi caminhando. O CT inteiro parou para filmar o Matheus, bater palmas e glorificar. E eu dizia, isso é o meu Deus. Deus é quem fez o Matheus caminhar. E o meu Deus é o Deus do impossível. E Matheus foi, voltou. 2 dias depois, Matheus foi pro quarto. E todos ficavam assim, como que pode? Há 3 dias o menino não andava, não falava, não comia. O menino agora está andando tudo. E mesmo rouco, Matheus voltou a falar. E eu quero dizer para você nessa noite, permita-se ser curado pelo Senhor. Permita-se ser transformado pelo Senhor. Porque a doença material, todos nós somos sujeitos. Mas o Senhor quer te curar, quer curar a sua alma, quer curar a minha alma. O Senhor nos tratou e quer te tratar nessa noite. Porque o que mais nos importa, alguém falou para mim assim, mas se ele morrer, grave essa frase, irmãos. Se eu morrer, se você morrer hoje, não importa do que morremos, importará com quem nós morremos. E que seja com o Senhor. Porque um dia nós estaremos com Cristo na glória. Porque Deus, Ele nos trouxe nesta terra para pregar e levar o Evangelho a toda criatura. E que um dia, quando o Senhor nos chamar vocês, chamar a mim, nós estejamos preparados para encontrar com Ele na glória. E dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu estar aqui ao seu lado. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E que o Senhor possa restaurar a sua família nessa noite, possa abençoar a sua família, como nesse dia da foto, foi o dia da alta do Matheus. Ali está a médica à direita, a principal médica, a doutora Simone, a qual todo o período esteve conosco. E parte da equipe, não estão todos, que não dava para botar todo mundo, porque era plantão. E ali você vê pela expressão, pelo milagre que Deus fez na vida do Matheus e na vida daquelas pessoas e de tantos outros funcionários daquele hospital. E essa foto é a foto que diz retorno ao lar. Quando você se permitir Deus restaurar, você
vai ter um lar, você não vai ter uma casa, você não vai ter um apartamento, você não vai ter físico, você vai ter um lar. Porque o lar é lugar de comunhão. O lar é lugar de cura. O lar é lugar de fortalecimento. E foi no lar que o Senhor restaurou a nossa vida, a vida da nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, de pessoas que a gente nem conhece. E que o seu lar nessa noite seja abençoado, restaurado e transformado pelo poder do Senhor Jesus. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da morte. Não tenha medo. Mas tenha esperança em Cristo Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará. Tudo que pedires, em nome do Senhor será dado. E a palavra diz assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas que serão acrescentadas. E foi o que o Senhor fez. O Senhor acrescentou em nossa vida a fé. O Senhor acrescentou em nossa vida a esperança. E o Senhor acrescentou em nossa vida a certeza de que quando colocamos na mão do Senhor a cura, não da cura matéria, mas a cura da nossa alma, em Cristo Jesus é certo. E hoje essa é a minha família, restaurada e restituída pelo poder do Senhor. E eu quero orar com você nessa noite, para que Deus possa abençoar a sua família como ela tem abençoado a mim. Deus, Pai amado, na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de ter vivido esse milagre em minha vida. Pelo privilégio, Senhor, de ter sido canal de bênçãos na vida de diversas famílias nessa noite. E enquanto nós estivemos aqui nesse local, Senhor, não somos merecedores, não somos melhores, também não, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, Glória a Deus. Porque a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, o teu amor, ó Deus, nos dá consolo. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu sei que o Senhor também está alcançando, Senhor, cada lar nessa noite. Cada lar representado aqui nessa noite. São lares de milagres. Milagres de cura nessa noite. Milagres de restauração. Milagres de libertação. E eu creio, Deus, aleluia, que assim como tu fizeste na vida de Jó, a qual não aleluia, Deus, o Senhor restituiu em dobro. Aleluia. O Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo, no nosso lar. Nós estamos casados há 15 anos. Amém, Jesus. E há 15 anos o Senhor está tratando o nosso relacionamento. Meu Deus. Obrigado a Deus, porque eu creio que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Que o Senhor continue abençoando, restituindo os lares nesta noite, pelo poder do teu amor. Amém. É o que eu te peço e te agradeço, Amém. Deus, em nome de Jesus. Deus. Amém. Agradeço. Que Deus abençoe vocês. Vou passar a palavra para o pastor André.